Olá, assinante da TV Destaque. Estamos hoje, programa Direitos e Deveres, entrevistando o Dr. Ricardo Santovito, que é professor, advogado e é o supervisor do Sejusc aqui na FIG Unimesp, na Vila Rosália, aqui em Guarulhos, né? Então, ele está nos trazendo informações a respeito desse instrumento criado pelo Conselho Nacional de Justiça para buscar uma solução pacífica dentro daquilo que é denominado da cultura da paz. Se pudermos resolver um problema rapidamente através da mediação ou da conciliação, essa é a opção que o cidadão deve de fazer para ter menos trauma na solução de qualquer litígio. Doutor Santovito, me diga uma coisa, eu percebo que existe um pouco de resistência por parte dos advogados e por parte do próprio órgão de classe quanto à atuação do Sejusc. Eu tenho dito o seguinte, eu acho que os advogados estão com um enfoque equivocado. Os advogados têm que se apropriar das condições do Sejusc e utilizar o Sejusc como um instrumento de trabalho para ele. Um advogado pode, ao receber um cliente, ao invés de dar entrada no processo, preliminarmente, ele, advogado, dirigir-se ao Sejusc com o seu cliente, fazer a sua reclamação, e ele vai ter chance de ser atendido? Pois bem, eu gosto, para enfrentar esse assunto, eu gosto de parafrasear Victor Hugo, e ele dizia que nada resiste à força de uma ideia cujo tempo chegou. E chegou o tempo da conciliação, o tempo da mediação. Não é justo para o advogado ter que ficar esperando lá no seu escritório 5 anos, 10 anos para a solução de um conflito. O Sejusc, a conciliação e a mediação, são instrumentos poderosíssimos para solucionar esse conflito e não há quem perca. Hoje eu não vejo mais tanta resistência do colega advogado, porque ele já está se encontrando nessa nova realidade, nessa nova cultura da paz. O Sejusc, ele é uma ferramenta para o advogado muito poderosa. Ele consegue, o advogado, comparecer com o seu cliente ao Sejusc, é o ambiente adequado para isso. Os nossos conciliadores, os nossos funcionários são plenamente capacitados para atender o advogado e para atender o cidadão, e ele pode, ao invés de ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário, ele pode buscar uma audiência de conciliação com a outra pessoa antes de entrar com um processo judicial, com a vantagem de ser rápida, de ser dinâmica, dele poder abrir o conflito de forma íntegra, de forma ampla para as partes e principalmente sem custo nenhum para o advogado ou para o cidadão. Essa é a grande inovação do Poder Judiciário ao disponibilizar um espaço de conciliação e de mediação para a população em geral e para o advogado, sem que haja nenhum tipo de custo para essa população. Santovito, há alguns dias entrou em vigor o novo CPC. Para alguns advogados que deixaram para estudar de última hora, está sendo um período um pouquinho mais tormentoso. Mas nada que um pouquinho de estudo não vá melhorar, e fica o convite da TV ProLegis. Bom, entrando em vigor o novo CPC, surgiram novas ideias sobre mediação e conciliação, grandes mudanças. Para o Sejusc, nessa área, tanto o direito de família quanto o direito civil, quais são as expectativas do Sejusc, em específico do Sejusc Guarulhos, com a entrada em vigor do novo CPC? Olha, Rodrigo, é um grande desafio. Todo o processo agora terá que passar obrigatoriamente por uma audiência de conciliação e de mediação. E essa audiência ela vai ser realizada tão logo o juiz receba o processo, antes mesmo da outra parte apresentar a sua defesa. E esse é o nosso grande desafio, nós conseguirmos dar conta dessa imensa demanda que o novo Código de Processo Civil criou e fazer isso sem perder a qualidade no atendimento ao advogado e ao cidadão. Nesse enfoque que você deu, de que pelo novo CPC
que está vigorando agora desde o dia 18 de março, nós vamos ter a possibilidade de uma audiência prévia. É só esclarecer ao telespectador que, quando se tratar de direitos disponíveis, aqueles que possam ser objeto de transação, né? Mas você vê que dá possibilidade de se entrar com ação, o juiz marcar a audiência de conciliação e remeter isso ao Sejusc, porque ele vai poder fazer dentro do próprio fórum. Ele poderia usar o Sejusc de uma forma inteligente, desafogando o seu trabalho interno do fórum e mandando para a unidade do Sejusc, e aqui nós temos, inclusive, mais de uma unidade em Guarulhos. A ideia é separar as funções, deixar muito claro o papel de cada um dentro da administração da justiça. O juiz, ele é técnico, o juiz, ele é o aplicador das leis, o juiz, ele tem que julgar e ele faz isso muito bem. Também faz audiência de conciliação, mas esse papel hoje, a partir do novo Código de Processo Civil, foi destacado para a figura do conciliador, para a figura do mediador. Então, o ideal é que o juiz julgue e que o conciliador faça audiência de conciliação. E o ambiente adequado para se fazer uma audiência de conciliação, não só pelo profissional, pelo auxiliar da justiça, o conciliador, o mediador, mas também pelo espaço físico, por toda a construção da conciliação, da cultura da paz, é o Sejusc. O ideal é que se faça sempre uma audiência de conciliação no Sejusc. O juiz, recebendo o processo, vendo que se trata de direitos disponíveis, ele vai remeter esse processo ao Sejusc para passar por uma audiência de conciliação por um conciliador ou mediador, auxiliar da justiça capacitado para exercer essa função. Falando em questão de espaço, o telespectador precisa saber o seguinte: o Sejusc localizado dentro da FIG-Unimesp, ele tem uma grande área, né? Tem até uma área de acolhimento com árvores, com bancos. Então, o sujeito entrando lá, ele não se sente carregado por aquele prédio do fórum, né? É bom que o telespectador saiba disso, tendo a necessidade do Sejusc, o polo de atendimento lá da FIG-Unimesp, na Vila Rosália, lá na Avenida São Luís, né? Ele é realmente muito bem instalado e certamente será um local bem acolhedor para o nosso telespectador. Bom, o nosso Código de Processo Civil, que entrou em vigor há pouco tempo, prescreve a competência para nós entrarmos com algumas ações. Alguma coisa foi modificada com relação a 73. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: tenho meu escritório em São Paulo, meu cliente mora em São Paulo e o réu mora em Carapicuíba, Osasco. Eu sou obrigado a ir até o Sejusc da capital, ou obrigado a ir ao Sejusc lá daquela região de Osasco ou Carapicuíba, ou a escolha do Sejusc, Santo Vitor, é baseada na onde eu quero, onde a experiência pode ser melhor para o meu caso? É importante destacar que o Sejusc ele tem duas atividades, duas frentes de trabalho. O setor, que nós chamamos assim, pré-processual, e o setor processual. No setor pré-processual, nós recebemos essas causas em que as pessoas vão voluntariamente, antes mesmo de um processo, buscar uma audiência de conciliação. Nesse sentido, não existe competência territorial, porque competência territorial é uma questão processual, uma questão de processo. Então, qualquer pessoa em qualquer região pode sim submeter o seu conflito, o seu problema, para uma solução pré-processual. Se a outra pessoa comparecer voluntariamente e nós conseguirmos elaborar um acordo, elas serão atendidas pelo Sejusc, independentemente de uma regra de competência baseada no seu domicílio ou na sua residência. E aí o juiz poderia, um juiz de Guarulhos pode homologar um acordo de interesses de uma comarca distante? Sim, o juiz pode homologar um acordo envolvendo as pessoas, se tratando de direito disponível, mesmo que elas residam em outra localidade. Isso é o acesso à cidadania.
O direito processual, ele não pode ser maior do que o direito das pessoas, do que o direito material. E é nessa forma que o Sejusc vem trabalhando. Agora, diga uma coisa para mim, professor Santovito. Eu lembro que em 1984 foram criados os juizados de pequenas causas. Então, o juizado de pequenas causas foi vendido como a solução de todos os problemas de forma rápida, em 30 dias, aquela coisa toda. E, na época, era causas até 20 salários mínimos. Aí, depois, em 95, veio a Lei 9.099, que criou os juizados especiais cíveis e criminais. E aí extinguiu os chamados juizados de pequenas causas. A população hoje, acho que carinhosamente, às vezes, ainda chama o juizado especial de pequenas causas. E ele também veio com a função institucional de resolver o problema da justiça. Será que, dentro da sua ótica, o Sejusc não corre o mesmo risco? Porque hoje o juizado virou um foro comum, né? A gente entra lá com ação e demora 5, 6, 1 ano, 2 anos para se resolver um litígio. Então perdeu aquele glamour da rapidez. Você não acha que o Sejusc, se não for bem administrado, se não houver um desvio de rota, pode virar no mesmo jeque? O que você acha disso? Eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje. Nós reconhecemos os erros do juizado especial civil, nós conhecemos isso, nós estudamos isso e temos essa consciência. O grande problema do juizado especial civil e criminal é que ele foi vítima do próprio sucesso. Nós temos hoje, a partir da Constituição Federal, um imenso número de novos direitos que nós não éramos, que não tínhamos antes, que não eram discutidos antes, e isso foi ser acolhido pelo juizado especial civil, pelo juizado especial criminal. O nosso grande desafio no Sejusc é conseguir fazer diferente e perceber que o juizado, ele, apesar de informal, o juizado especial civil, apesar de informal, apesar dessa ideia de celeridade, de concentração de atos, ele apresenta para a população mais do mesmo. Ele apresenta para a população ainda a submissão do seu conflito a um juiz de direito, a produção de provas, a resistência da outra parte e, ao final, uma sentença. O juiz, para dar uma sentença, ele tem que aprofundar o seu convencimento. Dentro do livre convencimento motivado, ele tem que aprofundar o seu conhecimento. Por isso que um processo demora. Um juiz não pode dar uma sentença de afogadilho sem conversar com as partes. O Sejusc, ele muda essa dinâmica, no sentido de não haver a figura do juiz fazendo uma audiência de conciliação. A figura do conciliador e do mediador, não julgando, não decidindo, não analisando provas, mas sendo um facilitador, um canal de comunicação, de restabelecimento da comunicação entre as pessoas, para que elas possam, por si só, com voluntariedade e autonomia da vontade, construírem um ideal de justiça. É o resgate do poder de solucionar os seus próprios conflitos pela população em geral. Dizem que tudo que é bom acaba logo. Foi uma excelente entrevista, mas infelizmente o nosso programa dessa semana está chegando ao final. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Santovito. Foi meu professor na graduação, assim como o professor Clóvis, que divide a banca comigo. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a população ficou muito esclarecida. E só para a gente acabar, um questionamento que todos estão fazendo. Qual o endereço do Sejusc Guarulhos e qual o horário de atendimento, por favor? Pois bem, eu convido todos os nossos telespectadores a vir conhecer essa nova forma de administração da justiça, que é o Sejusc. O Sejusc aqui em Guarulhos, ele está instalado dentro da FIG-Unimesp, a entidade de ensino, que fica na Avenida São Luís, 315. Convido vocês a participar dessa nova experiência, vindo trazer o seu conflito, o seu problema, para uma audiência de conciliação e uma audiência de mediação,
e agradecer o convite pelo professor Clóvis, pelo professor Rodrigo, para que a gente possa apresentar isso daí para a população. Muito obrigado. Muito bem. Eu lembro o telespectador que o nosso programa ele é reprisado às terças-feiras às 7h30, né? Obviamente no horário da manhã. E quem não tiver o acesso à TV Destaque, que é uma TV local, pode assistir o programa em tempo real acessando a internet d11.com.br. E as nossas entrevistas ficam todas gravadas em vídeo à disposição de todos, para que em qualquer dia e horário possam ser revistas, né? na TV Proleges, proleges.com.br, e aí tem o ícone lá da TV Proleges. Certamente o assunto é palpitante. Com a entrada em vigor recentemente do novo CPC, nós vamos, com certeza, daqui a 3, 4 meses, novamente pautar o assunto, trazendo o professor Santovito para ver qual é o reflexo e se teve alguma influência direta ou não o novo CPC, essa audiência de conciliação prevista, né? E lá no artigo 334, e se teve alguma relação e uma melhoria no atendimento do jurisdicionado. Eu agradeço ao professor Santovito o convite, Rodrigo, por ter compartilhado o programa conosco, e ao telespectador, o nosso muito obrigado.